Bom dia! Hoje nós começamos mais um episódio do nosso podcast coletivamente, não poderia ser diferente, né? Buscamos um tema muito interessante, que é a questão da mulher na liderança na atualidade. E nada melhor para falar sobre isso, a nossa convidada que se chama Sami Pontes. Então, Sami, para começar, fala um pouquinho sobre ti para gente. Vamos lá, ela já me apresentou, é muito bom participar, eu adoro trocas, mas falando um pouco de mim e da minha essência, da minha expertise, eu estou no mundo organizacional hoje, eu sou executiva de mercado, eu sou sócia-diretora do Grupo Camarmo, que é uma empresa de hunting e seleção a nível Brasil, e sou também sócia-diretora do Senior Club, que é uma das empresas do grupo. Então, a minha área é de relacionamento, é de troca, é de conversa, mas nem sempre foi. Eu venho da área de gestão de pessoas, a área de RH, e eu estava conversando aqui com as meninas sobre isso antes. Meu sonho era fazer psicologia, então eu sempre gostei de humanas, acho que desde criança eu gosto de humanas. Interessante. E quando a vida me levou para outro lugar, porque eu precisava trabalhar e não dava tempo naquela época estudar tanto, e aí eu estudei um curso tecnólogo, que foi RH, e comecei, então, no segundo semestre de faculdade, eu já comecei a trabalhar na área. E aí a minha vida começou, né? Minha vida acadêmica / profissional. E eu só vim crescendo, fiz algumas especializações em psicologia organizacional e do trabalho, tutoria EAD, iniciei mestrado, só que eu tive que cancelar o mestrado, na verdade, ali por pouco tempo, porque não tinha como, time, o mestrado, a gente tem que se doar bastante, Sim. Então nesse momento eu tive que recuar um pouco por conta do profissional, e hoje eu sou estudante de psicanálise. Que incrível, que aí, né, aborda junto com a gente, vai crescendo nessa questão do crescimento mesmo de inteligência para buscar outras áreas, né? Ou seja, você fica se reinventando. Total. Mas assim, uma das perguntas que veio para a gente fizesse para você nessa manhã, é assim, na tua opinião, qual é o maior desafio das mulheres se manter na liderança? Ser mulheres. Nós todos os dias temos muitos desafios como ser humano, como pessoa, mas ser mulher nordestina, Isso. o desafio é maior. E aí vou falar uma coisa para vocês, ser mulher nordestina gorda é ainda maior. Sami, tu não é gorda. Há 5 meses eu pesava 106 quilos. Então, eu sempre fui gorda. E o primeiro passo desse desafio é ter a certeza de quem você é. Sim. Sabe? Ter a autoridade e a autonomia daquilo que você fala. Então você não precisa de ninguém para chancelar quem você é. Você precisa antes ter certeza. Mesmo eu gorda, quem me conhece sabe que eu sempre fui muito dona de mim. Aonde eu chegava chegando e as pessoas diziam assim, menina, ela se acha. Eu disse, não me acho não, eu sou. Então, isso é muito sobre a minha personalidade. E eu sempre acreditei em mim antes que as pessoas acreditassem. E talvez vocês perguntem e questionem, Sami, por que essa mudança então? Por que você resolveu emagrecer agora? Aos 42 anos, eu mudei o meu mindset. A psicanálise veio por conta disso. Eu acho que é interessante fazer um briefing aqui para vocês, tá? Sim. Vocês que estão escutando, ou como alunos profissionais, ou se vocês se identificarem de alguma forma, pode me contactar depois, que eu sou super aberta e acessível para isso. Mas a minha mudança começou em dezembro, quando eu decidi achar a minha essência. Saber quem eu era, porque eu mudei muito e a gente muda muito ao longo do tempo, e você falou de atualização. Sim. Aonde que nós nos atualizamos? Quem são as pessoas que a gente busca e sei lá, se inspira? Então eu comecei a buscar a psicóloga e achei uma psicóloga que eu me conectei de alma com ela, vou até falar o nome dela, Eliane, ela me permite falar, que eu já falei isso, e a primeira sessão com ela durou 3 horas. Foi a pessoa que eu mais me conectei de alma, e ela conseguiu despir a minha alma nesses 10 meses que eu tô com ela. Então eu tenho muita dificuldade de chorar, porque a minha energia masculina é muito alta, eu fui forjada a ser assim, a ser assim, e isso não me traz tristeza. Sim. Mas eu precisava achar a minha essência com tudo isso. Então aí veio a busca pela psicanálise, porque eu sou uma entusiasta do comportamento humano, eu sou analista comportamental em várias frentes, várias formações, mas eu precisava saber quem era a Sami, ou resgatar a Sami criança, adolescente, então eu precisava de ajuda externa. E a psicóloga me manda para a psiquiatra.
um mês, né, de terapia. Aí eu disse, não aceito, porque eu não queria tomar medicamento. Mas a pessoa elétrica, desesperada, sem dormir, porque eu sempre fui muito acelerada, eu achava que era normal, multitarefas, eu fazia 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu nunca tenho agenda, ou se eu tiver agenda, eu tenho que marcar com 2 meses de antecedência. Então, com tudo isso, esse turbilhão de emoções, eu fiz o que a psicóloga pediu e fui até a psiquiatra. A psiquiatra logo passou um medicamento e disse, não vou diagnosticar agora, mas por todo o seu histórico você tem TDAH. Aí eu disse, não aceito, isso não é de Deus. Logo Porque de eu, como uma cara. pessoa cristã, eu fui criada e forjada que algumas atipicidades da vida ou qualquer outros problemas que surgem são espirituais, não são físicos. Então, desculpem vocês que são cristãos e que acreditam nisso, mas o meu mindset vem mudando muito, porque eu acho que Deus deu inteligência ao homem. Sim. E não foram criados médicos nem psicólogos à toa. Sim. Então, eu fui diagnosticada com TDAH, comecei a tomar medicamento para TDAH e medicamento para dormir. E a minha vida mudou. Em uma semana, parece... Vocês já assistiram Matrix? A pílula do Neo? Pois é, eu tomei a pílula do Neo. E o mundo ficou colorido e eu comecei a ver as coisas diferentes. E aquela pessoa acelerada começou a se equilibrar. E eu, gente, que loucura isso! E aí, isso foi em março. Quando foi em abril, eu decidi mudar de vida. E eu disse, agora eu estou preparada psicologicamente para emagrecer. Então vem aí o ponto do emagrecimento que eu acho importante ressaltar para vocês. E aí, nesse ponto do emagrecimento, eu procurei um médico, eu estudei, procurei vários médicos e achei esse médico, que é o Eric Guanabara. Ele, eu digo que foi Deus na Terra, porque quando eu cheguei lá, ele disse, não, em 3 meses você emagrece 20 quilos. Eu pensei, ele é louco. Isso não existe, menino, isso não existe. Eu sou gorda a vida toda, ele é louco. Mas eu fiquei calada, eu disse, tá bom, eu tô na UTI, a última tentativa do indivíduo. Então vou tentar fazer isso. E, gente, pasmem, tudo que ele disse aconteceu. E aconteceu de uma forma muito mais forte. Eu comecei a tomar um medicamento também para equilibrar as emoções, para ansiedade. Então, hoje eu tomo remédio para TDAH, remédio para ansiedade, mas não tomo mais remédio para dormir. A partir do momento que eu comecei a atividade física, eu corro, eu malho pesado, eu tenho cirurgia marcada, né? Mudança aí de corpo. E eu tô falando tudo isso não porque eu quero me enaltecer, mas porque eu quero te inspirar, mulher. É muito difícil nós conquistarmos o nosso espaço. E como gorda, eu tinha muitos olhares, eu trabalho no mundo corporativo com homens de alto nível. E quando eu digo homens, homens no sentido de ser masculino, né? Mas eu trabalho também com o público feminino. E são homens e mulheres do alto escalão executivo, que têm um capital intelectual e até um capital financeiro absurdo. E quantas vezes eu me senti menosprezada, não porque eles falavam alguma coisa, mas pelos olhares, pelas conversas, pelas trocas. As trocas eram assim, ó. Vamos falar de vida fitness. E aí, como é que vai ser a corrida? E o Ironman? Eu disse, meu Deus, não me encaixo nesse mundo. Por que as pessoas têm que falar só de vida fitness quando eu sou gorda? Não estão me vendo? Então, os olhares eram os piores possíveis. Os elogios eram os piores. Eu falo isso no meu Instagram, porque tem ali eu comecei a criar, né, um bate-papo de todo mundo que me pediu tanto. E os olhares eram horríveis, os elogios era se eu chegasse com outra pessoa era bonita e não falavam nada para mim. Então dizia assim, teu rosto é tão bonito, isso é o pior elogio que pode se fazer para um gordo, viu? Porque tipo assim, você tá internalizando que o resto não presta. Então não diga não, fica calado. E aí, gente, isso foi muito difícil. Por ser mulher nordestina, gorda, mas eu sempre acreditei em mim antes que as pessoas acreditassem. Então eu sempre cheguei chegando. Mesmo nesse lugar de muitas vezes dor, de muitos gatilhos ruins, eu sempre coloquei isso de lado e disse, a minha competência vai à frente de mim. Quem eu sou, a minha comunicação não está no meu corpo e nem está no que as pessoas estão vendo, está dentro de mim. E isso fez toda a diferença na minha vida. Eu acho que foi importante eu contar esse storytellingzinho aqui para vocês, um pouco dessa mudança de hábito de vida, porque realmente isso reverberou no comportamento, não só no meu, mas das pessoas para comigo. Aquelas pessoas que antes olhavam com os olhos assim, hoje elas dizem, você me inspira, você me motiva a ser melhor. Sami, eu tô muito impressionada com você, o que eu tenho ouvido todos os dias, relatos, e aí depois que eu falei do TDAH para as pessoas, porque até aí nós temos muito preconceito, conosco mesmo dizer, alguém pode ter, mas eu ter não. Então, isso foi libertador para mim. E muitas vezes não uso isso como desculpa, mas o TDAH, a pessoa não é acelerada em alguns pontos e outros não. E até nos exercícios da academia eu digo pro meu personal assim, TDAH, me ajude, porque ele me mostra os exercícios, eu disse, eu não lembro do que tu fez, não. Então,
isso tem me ajudado, isso foi libertador para mim, eu saber que eu tenho limites, que eu tenho gaps e que eu estou trabalhando eles. Então, não deixei a psicóloga, ela é a minha base para tudo. Eu não deixei a psiquiatra, eu tenho o Eric aí para me ajudar na questão, eu tinha anemia profunda, tinha outras coisas, então isso me deu um up de vida. Eu emagreci 34 quilos em 5 meses, e eu mudei de vida de dentro para fora. As pessoas estão vendo o exterior, mas foi uma mudança que começou em janeiro. Então, Sim, aí toda essa mudança reverberou na minha vida profissional. Toda essa mudança também trouxe força para minha essência e para mim como mulher. Então, onde eu vou, eu já chegava chegando, agora então eu estou um abuso. e o interessante quando você fala essa questão da abordagem, da transformação interna que vai para fora, a gente começa a imaginar que realmente quando a mulher está na liderança, ela se torna como se fosse uma fortaleza. Quando você vai para encontro da psicanálise, que você disse que foi libertador, Total. foi a questão de você se encontrar, porque você já vinha de um contexto onde você tinha que ser a forte, né? Você tinha que ser a decidida, porque era necessário você ser assim, mas foi importante você ter esse encontro. E a psicanálise, principalmente, ela me fez entender que ninguém é perfeito, que nós temos muitas falhas, temos muitos atos falhos, e que o nosso subconsciente, ele vai submergir muitas coisas que são necessárias para que a gente viva. Então, eu consegui entender a minha ancestralidade. Eu consegui, não consegui entender como um todo, estou buscando Sim. isso, mas eu consegui entender na minha essência. Tá, a gente estuda muito sobre Freud, né, dentro da psicanálise, e a minha base não é lacaniana, é freudiana, mas o que eu acredito principalmente é que aquele cara foi fora do tempo dele. E ele também é base da psicologia, é base de tanta coisa. E o que eu acredito principalmente é que esses conceitos, eles são essenciais para que a gente possa dar o próximo passo, para que a gente possa aprender com quem já passou por isso, com quem está passando e talvez ajudar com quem vai passar. Então hoje a gente pode dizer que está na frente de um ansame desabrochando. Total. Né? Eu estou no meu melhor momento. E você, Sana, acredita que o conceito de liderança está mudando com a presença crescente das mulheres? Total. Hoje eu digo que as mulheres, elas ocupam o lugar que ela quer. Então, nós vemos mulheres em atividades totalmente masculinas. Em atividades que você diz, mulher não tem capacidade de fazer isso. E a mulher vai lá e prova. Então, assim, eu acho que depende da tua vontade, da tua essência e até mesmo da tua personalidade. Então, o que você quer fazer, você é capaz de fazer. Sim. E a liderança, ela é exercida desde que nós nascemos. Presta atenção, na tua casa. Se você olhar para dentro da tua casa, do teu contexto de vida, quem era o líder da tua casa? Eu observo que mesmo adolescente eu já era líder. Mesmo criança eu já era líder. E quando eu volto um pouco para quem eu era, eu sempre fui líder de mim mesma. Então eu sempre fui muito motivada, eu nunca precisei de alguém para me motivar. E a liderança, ela está na essência, mas ela também pode ser trabalhada se você não tem isso na essência. Sim. Trabalhada através de quê? De estudo, de cursos, de comportamento, sabe? De ferramentas. Então existem muitas possibilidades de você ser líder. Mas a mulher, ela tem um instinto materno. Eu não sou mãe, mas a mulher, ela já vem com isso. Acho que é um chip que botam, né, na mulher, um negócio assim que e ela já vem com isso na essência. Sim. A questão da liderança, a questão de ser mais empática, de trazer as pessoas para si. Eu acho que a sensibilidade feminina é diferente da sensibilidade masculina, a tratativa de resolução de problema. Então, a mulher, ela tem algumas vantagens no mercado corporativo, muito mais, não tirando e desmerecendo os homens, mas do que os homens nessa sensibilidade, nesse toque. Então, eu acredito sim que a mulher está ocupando um papel incrível. Ainda temos muito que galgar, porque falando de questão salarial, quando a gente coloca aí, falando de dados, de estatística mesmo, quando a gente coloca na ponta do lápis e olha para o Brasil, hoje os salários ainda não estão equiparados, estão muito longe. Uma CEO, que a mulher, ela não ganha o que o CEO ganha. Então, o primeiro impacto que nós vemos é a diferença salarial. Existe aí algumas PECs que estão sendo trabalhadas para que isso ganhe força e que tenha o mesmo, vamos dizer assim, a mesma equidade. E outro ponto eu acho que favorável é que a mulher, ela tem sido protagonista da história. Gente, não vou tão longe, há 100 anos atrás nós não tínhamos fala. Nenhuma.
e nós não podíamos votar, nós não tínhamos nenhuma força em poder público e sei lá, e outras coisas. E hoje, o que nós vemos é que a mulher ocupa o lugar que ela quer, sabe? Em presidentes aí, eu não falo nem do Brasil, eu falo de fora do Brasil, que sempre tiveram homens e hoje a gente vê mulher. Então, assim, a mulher ela pode ocupar o lugar que ela quiser. Existe uma característica feminina que faz uma líder ser melhor? Não existe uma, existem várias, né? Eu falei muito da sensibilidade, que eu acho que é uma coisa que nós trazemos na nossa essência, mas existem competências. Se você não tem, você pode trabalhar. Soft skills, né, que a gente escuta tanto falar. Você precisa entender até onde você pode ir, buscar aquilo que você não tem. Então, a comunicação assertiva, a comunicação não violenta, porque a gente vem um trabalho muito forte de cultura, e falando do Nordeste ainda muito mais forte, então você precisa trabalhar a comunicação não violenta. Outra coisa que eu acho que é muito importante, outra competência, você precisa ser forte, ser resiliente, ser flexível, entender que muitas vezes você vai estar num papel que você não quer estar. E aí eu pergunto, quem faz tudo o que gosta? Ninguém. Então a gente precisa ser resiliente. Então existem muitas competências que, independente de ser mulher ou não, a gente precisa buscar. A gente vê hoje, né, a gente consegue enxergar isso, uma Sami que virou uma referência. Mas antes da Sami ser uma referência, teve alguma mulher que abriu portas, te influenciou de alguma forma, que tu possa contextualizar pra gente? Muitas mulheres me inspiraram ao longo da minha vida. Eu começo falando da minha mãe, da minha avó, a minha matriarca, que é falecida há alguns anos, então ela foi a minha referência de força, de resiliência, de viver aquele casamento que, porque casou, tem que nascer, viver, morrer com o mesmo homem, mesmo sendo infeliz, mesmo sendo traída. Então ela me mostrou muita força, e aí a gente olha para esse contexto, primeiro mulher dentro da nossa casa, e diz assim, o que eu quero e o que eu não quero ser. Então eu olhei para elas e disse, eu quero isso e eu não quero isso. Então vou aprender e reaprender com os erros e acertos. E mulheres de mercado que me inspiram até hoje. Existe uma que é a Ana Fontes. Ela é escolhida pela Forbes, uma das 10 mulheres mais influentes da América Latina. Ana Fontes é uma ex-bancária que criou um projeto que se chama Ela Pode, que é o Instituto Rede Mulher Empreendedora, no qual eu faço parte. Eu sou multiplicadora aqui no Ceará, e a gente trabalha mulheres em vulnerabilidade social e econômica. Nós levamos capacitação para essas mulheres gratuitamente, é chancelado pelo Google, a formação, todas as ferramentas é Google, inclusive a certificação é Google, e isso é totalmente gratuito, isso a gente leva até as pessoas. E traz muitos cases na minha vida eu tenho por conta desse projeto que chama Ela Pode, e esse projeto me trouxe muita felicidade através dessa mulher que me inspira até hoje, que é a Ana Fontes. Outra, Luísa Trajano, gente, ela é uma referência, uma mulher fora do tempo. O que hoje é Magalu? Claro que hoje existem muitas pessoas por trás, mas foi de uma decisão dessa mulher que mudou a história da vida dela, da família dela, e mudou a história de uma empresa. Então existem muitas mulheres que me inspiram, muitas mulheres que estão do meu lado, professoras que um dia me inspiraram quando eu era aluna e disseram, você vai conseguir tudo aquilo que você quer. E hoje eu sou professora acadêmica, né? Eu estou hoje nessa cadeira, então isso me traz muita felicidade. Eu amo compartilhar com as pessoas, isso para mim, eu acho que é o meu legado no mundo. E inspirar, muitas mulheres me inspiram hoje de várias formas, em várias características, de vários jeitos. Eu sou uma mulher que amo trabalhar com mulheres e nunca gostei de trabalhar com mulheres antes, tá? Isso começou em 2019 através do Ela Pode. Então, a minha vida mudou em 2018 para 2019 com esse projeto da Ana Fontes. E aí eu me apaixonei pelo mundo feminino, pelo empreendedorismo feminino e comecei desde então a trabalhar diretamente com a força feminina. E puxando assim o teu gatilho, porque é visível, né, o teu entusiasmo quando tu fala da tua profissão e tudo que você vem conquistando, né? Como é que tu consegue enxergar a liderança feminina daqui a 5, 10 anos? Tu consegue verificar, assim, né, textualizar? Com os olhos futuristas, eu digo que a PEC foi aprovada e que nós temos igualdade salarial primeiro.
Mas eu vejo a mulher muito mais protagonista em Sim. todos os setores, em todas as esferas. Eu vejo a mulher muito mais forte, muito mais resiliente, ocupando grandes cargos. Eu vejo, a gente já está ganhando isso, né? Então, eu estou falando de um passado curto de 100 anos. E quando o homem sempre foi a referência, eu tenho um slogan comigo, tá? E eu acho que vale a pena eu ressaltar. Eu não sou contra os homens, tá? Eu sou heterossexual, eu não sou contra os homens. Mas eu sou a favor das mulheres. Então, assim, não é porque eu sou a favor das mulheres que eu sou contra os homens, de forma alguma. E ser a favor das mulheres é acreditar que no futuro breve nós estaremos à frente do nosso tempo. Nós estaremos, e eu acho que já estamos conquistando isso, em lugares nunca antes alcançados por nós. E você que é mulher, você pode pesquisar sobre isso. Aonde as mulheres referências estão. Eu acho que nós precisamos sempre olhar o seguinte, quem é a minha referência, aonde eu quero chegar? Sim, muito forte. E olhar para isso, e a primeira coisa que eu faço é, se você não tem LinkedIn aluno, faça o teu LinkedIn, tá? Porque lá é o veículo profissional do mundo. Então, o LinkedIn, você tem acesso às pessoas que normalmente no mundo real você não vai ter. E no LinkedIn você consegue se conectar. Mesmo que não seja a Luísa Trajano, a Ana Fontes respondendo ali, que seja alguém da equipe, mas você vai se conectar com aquela mulher e entender quem ela foi na vida profissional. E ter como inspiração, como referência, é algo que eu olho muito. O que eu quero ser no próximo passo? Eu não paro, essa atualização ela é contínua. O que eu quero ser, eu olho ali para o currículo daquela pessoa e digo, está faltando isso, eu vou atrás. Então, eu acredito que é se inspirar, olhar para o futuro mesmo, não com ansiedade, não com desespero, mas entender o que é que você quer para a sua vida no futuro. E pensar sempre nisso, o que eu quero daqui a 5 anos, o que eu quero próximo ano, o que eu quero daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos você vai estar com quantos anos? O que é que você vai ter feito da tua vida? Vai estar igual aquelas pessoas que ficam lá na Praça do Ferreira, eu devia ter esse prédio, porque eu ia comprando. Então não adianta se lamentar pelo que passou, né? Sim. Eu acho que é o presente que nos faz fazer um futuro melhor. Então, é olhar para isso, com essa vontade, essa força e mudar a tua vida, a tua história. E para finalizar essa entrevista maravilhosa, nada melhor do que a própria Sami Pons deixar um conselho para as mulheres que têm aquele medo, aquele temor de assumir lideranças em determinados locais. Vou dizer, você tem medo? Vai com medo mesmo. O medo ele faz parte da vida do ser humano em qualquer momento. O medo eu caracterizo como uma ausência daquilo que é claro, aquilo que é positivo. Então, assim, se você encarar o medo como um comportamento, ou como um sentimento que vai passar, ele vai passar. Então, o medo ele existe em todas as áreas, em todos os momentos da nossa vida, porque ele é uma ansiedade, se você perceber. Mas eu acredito que o medo ele pode te impulsionar para o próximo passo. Você tem medo de quê? De ser feliz? Você tem medo de quê? De crescer na vida? Você tem medo de quê? Então, a liderança, ela já está dentro de você. Se não é nato, você pode aí desenvolver. Independente de você ter ou não já a liderança intrínseca em você, você precisa perceber o que você quer ser. O coach sustenta, eu sei que os psicólogos gostam muito de coach, mas vale a pena eu ressaltar, porque é uma definição boa. O coach, ele sustenta que o crescimento de uma pessoa é linear, entre aspas, né? Então, você precisa saber onde você quer chegar. Exemplo, 2 pontos, uma reta. Se eu não souber onde eu quero chegar, qualquer lugar me basta. Então, é mais fácil, e talvez seja a mesma dor, você pensar e projetar o que você quer ser. Então, eu sempre soube o que eu queria ser. Eu sempre soube aonde eu queria estar. E eu vou dizer para vocês, pasmem, é só o começo. Hoje eu sou responsável por um clube de empresários e executivo a nível regional e que em novembro passa a ser nacional. Nós temos escritório aqui em Fortaleza, temos escritório em São Paulo e o que a gente faz é viajar o Brasil projetando e conectando pessoas. Hoje eu ganho dinheiro como? Conhecendo pessoas. A minha família diz que meu trabalho é o melhor, que eu só faço almoçar, tomar café. Mas um dia eu sonhei com isso. Um dia eu sonhei viajar. Um dia eu sonhei e projetei tudo isso. Mas eu paguei o preço. Eu estudei, quantas noites eu passei em claro. Eu trabalhava o dia todo, chegava em casa. Então, eu paguei o preço. E eu te pergunto, qual o preço que você tem pago? Talvez muitas mulheres dizem assim, Sami, mas eu sou mãe de 3. Quem foi a decisão de ser mãe de 3? Então você vai pagar um preço mais alto por ser mãe de 3. Mas você pode e deve pagar o preço pelo teu crescimento. De uma forma simples e objetiva
O lugar que você quer chegar só cabe a você. E você consegue chegar. Então acredite em você, acredite no seu potencial, acredite que você vai conseguir. Vocês que são estudantes, trabalhar na área, em qualquer área, só depende de vocês. O mercado está em busca de profissionais que querem se comprometer. Vou falar logo para vocês, não vão atrás de salário não, porque isso aí a gente conquista, tá? Sim. Salário a gente conquista. Quando eu comecei lá, eu ganhava na época 2 salários e eu comecei como estagiária. Eu tirei 75% da minha renda. Foi um impacto. Sabe o que eu fazia? Eu fazia bolo quando eu chegava da faculdade, 11 horas da noite, para vender no outro dia e me ajudar nas passagens, porque eu só era estagiária. Então, isso me trouxe um crescimento, uma força, e eu não tenho vergonha de falar isso. Sim. Isso me enaltece, isso me fortalece. E eu vendia bolo na faculdade, no trabalho, como estagiária. O dono da empresa dizia, menina, ela vende bolo, depois compre. Então, isso me trouxe uma força interna. E eu disse, eu não posso desistir, porque é mais fácil desistir. É muito cômodo desistir da academia, desistir de emagrecer, desistir de ser melhor. É muito mais fácil dizer não. O difícil é persistir. E eu sempre costumo dizer nas minhas primeiras aulas, meus alunos sabem disso, 95% das pessoas desistem. 95% das pessoas não dão certo. 95% das pessoas retrocedem. E aí eu te pergunto, você está dentro dos 5%? Eu estou. E eu vim a esse mundo para deixar um legado e fazer a diferença na vida das pessoas. É isso que eu projeto, é isso que eu penso e aonde eu vou. Para concluir, isso me trouxe tanta felicidade que eu vou amanhã, inclusive, eu acho que vale a pena ressaltar para vocês. Eu vou para uma missão em Londres, eu vou trabalhar. E o meu trabalho, ele não me leva somente no nacional, ele me leva no internacional. Então, eu estarei em Londres buscando, vamos dizer assim, buscando da fonte insights, ideias, para trazer para o Brasil, para trazer para o clube, para trazer para outras empresárias e entender que juntas nós somos mais fortes. Não, e assim, não tem como a gente não agradecer, nós que somos aqui do podcast coletivamente, né? A sua presença foi algo assim surreal. Continue com essa sua energia, Eu que agradeço. Que é transmitível. E que Deus continue abençoando seus passos, viu, querida? Amém, obrigada. Agradeço vocês o convite. E falando de força feminina e conexão, eu tenho 2 amigas que são sócias da Copenhagen Varanda Mall. E elas fizeram questão de eu trazer aqui para vocês um presente, um mimo. E, gente, é muito bom estar perto de mulheres que incentivem. Eu venho de lá agora, ó, por isso que eu vim com essa roupinha. Então, a gente estava fazendo uma ação referente ao Outubro Rosa, referente ao autocuidado dessa mulher, independente de onde ela esteja, ela precisa buscar isso. E falando essa alusão no mês de outubro, muitas mulheres receberam diagnóstico, amigas próximas, e o que eu acredito é que a gente precisa se cuidar, que a gente precisa se ajudar e umas às outras. Então, um mimo para vocês, eu trouxe uma para cada uma, tá? E eu fico muito feliz com essa troca. Obrigado, Manu, obrigado, Fábia. Copenhagen Varanda Mall. Ai, obrigada. E nós não podemos sair diferente, temos uma lembrança do nosso podcast para você gravar e assinar vários contratos. Que maravilha, muito obrigada, gente. Obrigada. Tá.